Vamos Bom orar. dia. Amém. Bom dia, bem-vindos ao Apegando-se às Escrituras. Vamos orar para Deus nos acompanhar aqui, né, e trazer tudo à nossa mente, o entendimento daquilo que Ele quer. Pai, obrigada, Deus, porque você é muito bom. Você compartilha conosco como tudo foi feito, como tudo começou. Não é uma questão de história, é uma questão de entendimento. Para a gente saber, hoje a gente é tão natural a gente encontrar tudo pronto, né? Como se você fosse para um baile e você vê tudo é muito lindo, tudo é muito bonito, mas você não sabe o trabalho que deu para colocar aquilo tudo junto, para planejar, para decorar, para tratar do som, para tratar da comida, né, para mandar os convites, para tratar da ambientação, de tudo. E assim a tua igreja, ela vem pronta para a gente e a gente não entende quanto esforço, quanto sacrifício foi colocado ali, quanta intervenção do Espírito Santo, né, no mover aqui na terra, que a gente possa aprender com isso hoje e se motivar, Deus, a estar caminhando contigo, Senhor, nessa grande missão que tu deixaste para nós. Obrigada, Pai. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo. Hoje muita lição. Hoje nós temos o capítulo 16 de Atos. Aí eu fico me perguntando assim, quantas vezes em algum estudo eu fui no capítulo 16 de Atos para pegar alguma coisa. Às vezes a gente pega uma frase, e aqui tem uma frase que é muito conhecida e às vezes bem controversa. Preste atenção, porque às vezes a gente passa, olha, tchum, vai embora, e a gente precisa pegar nos detalhes. Vamos lá rapidinho. Atos 15, a tela mais cheia, né? É sempre esse resumo do anterior. Eu nunca sei se vocês estavam lá, se vocês ainda lembram, e é uma conexão, né? Então, só lembrando que alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, lembrando que Antioquia está no norte, esse descer é na altitude, né? E eles passaram a ensinar os irmãos coisas erradas, né? Estavam ensinando o quê? Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Muitas coisas erradas são ensinadas hoje, e a gente precisa saber o que é certo, o que é errado, e como a gente faz para fazer essa distinção de verdade, né? Paulo e Barnabé, eles foram designados para ir para Jerusalém, para se encontrar com a liderança, com os apóstolos e os presbíteros, e ali aconteceu, em Jerusalém, né, o primeiro concílio da igreja cristã. E aí, só ressaltando algumas coisas importantes que aconteceram naquele encontro. Pedro testemunhou do episódio ali na casa do centurião Cornélio, né, que era um gentio lá, mas o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Veja o estudo lá no capítulo 10. Aí também Paulo e Barnabé deram testemunho, né, dos grandes sinais que estavam acontecendo no meio dos gentios. Tiago, lembrando que esse Tiago é o irmão de Jesus e não mais o apóstolo lá, né, reforça a palavra de Pedro, que ele tinha colocado, dizendo, olha o que aconteceu aqui com os gentios, e ele cita uma palavra das Escrituras, que estava lá em Amós 9, uma profecia linda a respeito do evangelho para todos, né, e não somente para aquele povo judeu escolhido. E ele traz uma proposta conciliadora, né, na unidade dos santos, a sabedoria ali. E, finalmente, a gente viu que Judas e Silas, que eram profetas ali em Jerusalém, então eles eram conhecidos, estabelecidos, eles foram para Antioquia com Paulo e Barnabé para testemunhar da carta, uma carta, um documento que foi escrito para as igrejas, para dizer, olha, assim, 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 né? A gente não pode ir levando as coisas do jeito, Deus me disse, ele não diz uma coisa aqui, outra coisa ali. Se acontecer de ter uma palavra diferente, vamos se juntar e esclarecer o que é, e aí Deus normalmente vai fazer isso com a liderança, como a gente viu aqui, a gente tem que ouvir a nossa liderança, tá? E, finalmente, Paulo sugere uma segunda viagem a Barnabé para ir
revendo, né, encorajando as igrejas que foram plantadas na primeira viagem. Mas acontece que Barnabé queria levar Marcos, João Marcos, que foi da outra vez, só que João Marcos tinha voltado, parado no meio ali, quando eles estavam no meio da viagem, ele resolveu voltar. E aí Paulo não queria levar Marcos, mas aí eles acabaram se desentendendo por causa disso, e aí Deus fez o bem a partir do mal, né? A partir do desentendimento. Barnabé navegou para Chipre, para a ilha de Chipre, onde eles tinham começado praticamente a primeira viagem, né? E ele levou consigo João Marcos. E enquanto Paulo, ele pegou Silas e ele partiu para a Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas que tinham sido plantadas antes, né? E aí só um dado interessante que não é bíblico, mas estima-se, os estudiosos estimam que a segunda viagem de Paulo aconteceu 5 anos após a primeira. Enquanto isso, ele voltou para Antioquia, ficou ensinando ali aquele povo e as igrejas se estabelecendo, né? Aí eu coloquei aqui para a gente um mapinha para a gente estar olhando a respeito de como essas coisas estão acontecendo. Então, aqui eles estão em Antioquia da Síria, lembra? Esse é o lugar da Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé estavam pregando. E aí lembra que Silas e Judas, depois do concílio, tinham vindo aqui dessa região da Judéia, né? Aqui está Jerusalém, eles tinham vindo com Paulo e Silas para estarem aqui em Antioquia ensinando. Depois disso, Judas voltou para Jerusalém, mas Silas ficou ali e agora ele foi escolhido para ir com Paulo. E aí, essa palavra, esse trecho diz que Barnabé e Marcos vieram para cá, para a ilha de Creta, né? Aqui tá tudo em inglês, mas é porque eu achei esse mapa muito bem detalhado, com as áreas, né, os territórios, tal, por isso que eu escolhi aqui. Então a gente vai olhando. Então aqui está a ilha de Creta, para onde foi Barnabé junto com Marcos, e Paulo partiu com Silas por terra aqui. Aí ele passou em Tarsus, está vendo que Tarsus é a cidade natal de Paulo. E aí eles foram indo, eles dizem, pela região da Síria, né? E da Cilícia, está lá no capítulo 15, tá? E agora ele vai caminhando, a gente vai ver que ele vai para Derbe, lembra Derbe, a última cidade que eles alcançaram na primeira viagem, só que na primeira viagem eles foram por aqui, né? Eles vieram, veja a diferença do espaço coberto, porque na primeira viagem, vocês lembram, eles saíram aqui de Antioquia, foram aqui para Seleucia, aí pararam aqui, atravessaram a ilha de Creta, depois eles subiram para Perge, aqui na Panfilha, né? E depois foram, lembra, para Antioquia da Pisídia, para cá, Icônio, Listra, Derbe. Agora, eles estão indo por aqui, né? E vão começar por Derbe. Depois de Derbe, eles vão para Listra. Então, estão meio que no caminho da volta da primeira viagem, tá? Então, prosseguindo aqui, começando no versículo 1 do capítulo 16. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, primeiro, só lembrando, né, o que a gente falou há pouco, durante a primeira viagem, Derbe foi a última cidade a ser alcançada, e Paulo teve muito sucesso lá. Dá uma olhada lá no capítulo 14, né, está lá atrás. E Listra foi a cidade, lembrando aqui, onde eles queriam prestar adoração a Paulo, né, que eles pensaram que era o deus Hermes, e a Barnabé, que eles pensavam ou chamavam de Zeus, o outro deus grego, né? E depois, ali mesmo em Listra, eles apedrejaram Paulo, né? Tudo, tá? Isso aqui está no capítulo 14, esse trecho aí da primeira viagem, tá? E aí, o que acontece? Agora, nessa segunda viagem,
Paulo encontra Timóteo, do qual a gente vai ouvir falar muito lá na frente, né? A gente sabe que ele escreveu 2 cartas a Timóteo, depois Paulo é considerado, né, o sucessor, Timóteo é considerado o sucessor de Paulo. E aí, está salientado aqui que ele era filho de uma judia convertida e pai grego. É muito interessante a gente observar isso, porque a nacionalidade deles impactava muito no evangelismo, né, no trabalho que eles estavam fazendo, porque os povos estavam sempre se olhando, não, esse aqui é judeu, esse aqui é grego, eles tinham aquela visão, né, limitada, isso aqui fazia muita diferença, e Timóteo, a gente está vendo que ele tinha uma veia, vamos dizer assim, dupla, né, a mãe era uma judia convertida, e o pai era grego, né, não crente, gentil. E provavelmente, né, Timóteo tinha conhecimento da coragem de Paulo, daquele outro episódio, né, o episódio do apedrejamento que tinha acontecido alguns anos atrás, ali, né, na cidade de Listra. Timóteo, como a gente vê aqui, ele era conhecido pela igreja de Listra e também a igreja de Icônio, que Paulo e Barnabé tinham plantado na primeira viagem, e as pessoas davam bom testemunho dele. Continuando nos versículos 3 a 5, Paulo, querendo levar esse novo achado, nessa pérola, Timóteo, na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo, minha gente, não precisava fazer isso, circuncidar o Timóteo, né? Ele mesmo tinha declarado, olha, isso não precisa, a carta que eles tinham levado, estavam aqui, quando a gente vê a menção às decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, estão falando do concílio, que colocou tudo por escrito, e Paulo estava lá, e como vocês veem aqui, ele transmitia essas decisões. Aí como é que ele mesmo transmite uma coisa e faz outra? Olha, isso não é incoerência, porque o que está escrito aqui? Ele circuncidou Timóteo por causa dos judeus, porque o judeu vai ficar com caraminhola na cabeça, né? E esse assunto eu acho tão pertinente, Deus, é muito assim, né? Eu tenho ouvido muita gente falar, meu Deus, que absurdo, tem o assunto da Copa, né? A situação da Copa, e aí, porque aquele povo que está lá no Catar tem umas regras, não precisa disso, e bababá, bebê, né? Eles fazem o que eles querem, eu faço o que eu quero. Não é assim. A palavra de Deus diz que a gente precisa ter cuidado para não escandalizar o irmão. Você é livre, a palavra diz, você acha que uma carne que é dedicada aos ídolos não faz mal a você? Você pode comer, mas se você com isso for escandalizar o seu irmão, não faça isso. Considere as outras pessoas, não fica só assim, eu sei a verdade. Muita gente peca, né, por esse mal. Eu conheço a verdade, então eles que aceitem, eles precisam entender, eu já entendi certo. Isso é muito ruim. Eu quero usar aqui, ressaltar esse exemplo de Pedro, que pregava uma coisa, não precisa, o que ele pregava era não precisa, não era não faça. Mas ele tinha o cuidado com aquelas pessoas que ele queria alcançar. A gente tem que ter isso em mente, né? Não é ter falsidade, mas é dizer assim, isso aqui não custa nada. Se eu posso me vestir assim, eles não querem que eu mostre minhas pernas, tudo bem, eu vou vestir conforme isso, para eles não se escandalizarem e estarem abertos a ouvirem aquilo que eu tenho a dizer, que é muito mais importante do que a roupa que eu estou vestindo ou qualquer outro detalhe, né? Que seja uma coisa aparente, tá? Enfim, voltando aqui, observe o seguinte, aqui tem um detalhe que eu coloquei, né? Pela lei, aquela lei de Moisés, Timóteo era judeu. Por quê? Porque a mãe dele era judia, mas ele era considerado um apóstata, está faltando um azinho aqui.
Ele era considerado um apóstolo. Por quê? Porque ele era judeu, mas ele não era circuncidado. Vocês percebem isso? Então, o judeu podia apontar o dedão e dizer assim, mas esse cara devia ser circuncidado, e não é, porque a mãe dele é judia. Por que ele não é circuncidado? Lembra que o pai não era, né? Então, ali deve ter havido um acordo no casal para não circuncidar Timóteo, mas aquilo podia criar caso para o evangelismo. Então, Paulo disse, só isso, vamos resolver aqui rápido. E Timóteo concordou. E pelo texto da palavra, a palavra diz assim, circuncidou. Está parecendo que Paulo mesmo fez isso, viu, minha gente? E olha que ele não era um médico, né? Um médico era Lucas, que a gente vai ver, vai chegar por aí agora, tá? Enfim, 1 Coríntios 8,13, eu pensei aqui, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. É o cuidado com o outro, minha gente. A ideia do cristianismo é assim, o que é que está impedindo essa pessoa de vir para Cristo? Sou eu? Você já pensou, sou eu comendo carne? Você quer comer carne a esse preço, né? Enfim, é importante, né, ressaltar aqui, eu anotei para vocês, sei lá, às vezes as pessoas podem revisar isso aqui, eles pregavam as decisões tomadas no concílio, então aqui não há incoerência entre o que eles pregavam e o que foi estabelecido pela liderança da igreja e o que eles faziam, tá? Bem esclarecido isso. E aí a gente vê no final, aí não menos importante, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia, cada dia. Vocês lembram desse pano de fundo, né? E aí parece que esse time, Paulo, Silas, Timóteo, essa nova equipe, né? Que foi convocada, estava fortalecendo as igrejas e, como consequência, elas cresciam em número. Elas cresciam como consequência, né, do fortalecimento na fé. A gente precisa entender isso, né? E nós precisamos orar por isso, né? Pelo fortalecimento da nossa igreja. Nós estamos numa época de jejum e oração pela nossa comunidade, pela nossa igreja, e vamos lembrar disso. Se a gente não se fortalecer, a gente não pode crescer. Os números podem até indicar o contrário, mas a gente só cresce quando a gente se fortalece na fé. Continuando no versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, eu quero ressaltar essa palavra, né? Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Então, algumas coisas que eu quero pensar aqui, esse trecho, ele é muito forte para nos ensinar acerca do Espírito Santo de Deus, minha gente. Primeiro, só esclarecendo essa Ásia que eu grifei aqui, é a Ásia menor, não é a Ásia atual, né, que a gente conhece ali, aquela parte China, Japão, Coreia, pá, não é essa, né, a chamada Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa de novo para a gente estar se localizando aqui. E aí, voltando à coisa do Espírito Santo, é muito lindo a gente ver como o Espírito Santo, ele não permite, não é assim que ele fica na frente e diz, não, vai por aqui, mas ele fala ao coração, a gente tem que ser muito sensível ao direcionamento do Espírito Santo para ver o que ele está querendo que a gente faça, porque você pode fazer muita coisa, mas não pode fazer da sua cabeça, do seu jeito, da sua estratégia, né? Você tem que fazer do jeito de Deus, porque é o jeito melhor, né? E aí a gente vê que ele não permite que Paulo se desvie nem para a esquerda, na Ásia, vou mostrar já para vocês, nem para a direita, a Bitínia, né? Vamos ver isso aqui no mapa de novo. Então, o mapa está aqui, eles vieram, a gente viu que ele passou por Derbe, Listra, né? Listra é onde eles encontraram Timóteo, tá? Aqui na cidade de Listra. E aí a palavra diz que eles viajaram
pela região da Frígia. Estão vendo aqui o nome Frígia, meio que parecidinho, né? Com PH, né? Frígia com PH. E também a região da Galácia. Estão vendo aqui a Galácia, essa coisa aqui em verde. Por isso que eu peguei esse mapa hoje, porque está tudo bem escritinho. Então, eles passaram aqui por Listra, mas a gente vê pela rota que eles estavam aqui, passaram por Icônio. Aí eles estavam aqui, né, andando pela Galácia, passaram pela cidade de Antioquia, da Pisídia, e passaram aqui na Frígia. Aí a palavra diz que na fronteira da Mísia, estão vendo aqui, Mísia, eles estavam vindo por aqui, na fronteira da Mísia, o que aconteceu? Eles tentaram entrar para Bitínia, para cá, assim, não puderam, né? Porque, sim, eu pulei aqui esse trechinho, ainda bem que eu botei o texto aqui. Aí ele diz assim, que eles passaram pela Frígia e Galácia e foram impedidos de pregar na província da Ásia. Está vendo aqui para baixo? Então, eles queriam vir para baixo, aqui para a esquerda, mas o Espírito Santo disse, não, por aqui não. Então, eles prosseguiram. Quando eles estavam na fronteira da Mísia, isso aqui é o texto bíblico, eles tentaram entrar na Bitínia, nessa região amarela aqui para cima, mas o Espírito os impediu. Então, eles contornaram a Mísia e desceram a Troade, vai dizer a palavra, eu estou botando aqui, vocês estão vendo aqui pensa bem spelling, ortografia é diferente, né? Aqui eles vão chegar, contornaram a Mísia, diz a palavra, e chegaram a Troade. Por quê? Porque o alvo era lá na frente. Hoje a gente vai chegar na cidade de Filipos, tá? A gente vai ver, né? Na Europa. Vamos para frente. Depois vocês olham com calma de novo, tá bom? Aí a gente está no versículo 9 agora. 9 e 10 dizem assim. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe à Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Agora, Paulo é guiado por uma visão, né? O Espírito, ele orienta, ele direciona de várias formas diferentes. Ele pode falar na palavra, ele pode falar numa visão, ele pode falar num sonho, ele pode falar através da palavra de alguém, citando, né, algum versículo, ele fala de várias maneiras diferentes, mas ele fala, né? E agora, chamando a atenção aqui nessa coisinha, né? O texto passa a não ser uma narrativa na terceira pessoa, eles fizeram isso, eles viajaram, eles decidiram, mas passa a ser a primeira pessoa do plural, ou seja, inclusiva, né? Quem está falando está se incluindo. Preparamos-nos, nós nos preparamos. Só que quem está escrevendo isso? Lucas. Então, esse verbo aí na primeira pessoa do plural, ele está indicando que Lucas se juntou a Paulo e a sua equipe, né, ali em Troade, na cidade de Troade, né? E aí é interessante que a gente pode perceber isso. Olha esse nos aqui que eu devia ter pintado também, né? Concluindo que Deus a nós, né, tinha chamado para lhes pregar o evangelho na Macedônia, porque eles viram, né, Paulo viu um homem da Macedônia. E aí, veja que se Paulo tivesse ido para a Ásia, que ficava aqui, né, à esquerda, ou para a Bitínia, o doutor Lucas não seria testemunha dos fatos na viagem, eles possivelmente não iriam para Filipos. Então, é muito importante que a gente entenda, a gente pode ter sucesso, sim, a gente pode fazer alguma coisa para o reino, sim, mas se a gente fizer a coisa do jeito que Deus quer, o alcance, com certeza, é muito melhor, né? A gente, com Lucas se juntando nessa viagem de Paulo, a gente vai ter todo um testemunho disso. A gente viu que mais tarde ele escreveu o livro, né, o Evangelho
de Lucas. Ele escreveu esse livro de Atos, narrando as viagens, né? E assim a gente pode acompanhar isso, né? Eu acho que é muito, muito pedagógico para a gente ver como é que Paulo vai criar, né, essas igrejas ali, como ele chega, né, com sofrimento, mas com perseverança, com muita oração, né? Esse é o exemplo que a gente precisa seguir, tá? Enfim, eu ressaltei também a palavra imediatamente, porque quando eles tiveram a visão, porque o Espírito ficava assim, não vá por aí, não vá para a Ásia Menor, não vá por aqui, não vá para Betínia. Mas quando o Espírito disse, vá para Macedônia, imediatamente eles partiram para lá, né? Imediatamente, assim que receberam o chamado, eles partiram e foram fazer o que tinham que fazer. E aí, continuando no versículo 11, partindo de Troade, navegamos, na primeira pessoa do plural também, né? Navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Vamos continuar lendo. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Gente, é bem interessante, vou mostrar o mapa de novo, porque eu amei estar viajando junto com esses homens ali, né? Eles navegaram pelo Mar Egeu, assim, você fica lendo assim, eu li antigamente, né? Nós navegamos diretamente pela Samotrácia. Quem sabe onde é a Samotrácia? Onde é que fica esse negócio, né? Quem você conhece que já visitou a Samotrácia, ou vive lá, ou alguma coisa que aconteceu na Samotrácia, né? Sei onde fica, Neápolis, mesma coisa, né? Aí eu fui no mapa olhar, fica perto do Mar Egeu, fica ali, né, naquela região, do continente da Ásia ao continente europeu. O Mar Egeu, ele está ali no meio, né? Do lado de cá é a Ásia, do lado de lá é a Europa. Está ali dividindo, né, essas duas terras, esses dois continentes. A igreja agora ela vai se estender pela Europa, minha gente. É uma nova fase, né, um novo momento na igreja. Patamar, né, vai subir ali. Filipos, a cidade que a gente está falando hoje, né, que acabou sendo o destino nessa ocasião, ficava na Macedônia, ao norte da Grécia. Vou mostrar no mapinha também. A Grécia a gente já conhece mais, né, aquelas ilhas lindas, maravilhosas. Era um lugar estratégico, localizada na divisão, como eu falei, entre o Ocidente e o Oriente, ali, a cidade que foi conquistada por Filipe, o pai de Alexandre o Grande, né? Então, era algum lugar que valia a pena você estar, né? Você ter posse, no caso, né, desses grandes guerreiros conquistadores. Por isso, aí eu ressaltei isso aqui, porque a cidade tem o nome de Filipos, né? Em vista dessa conquista do Filipe, pai de Alexandre o Grande, né? O grande conquistador. Filipos era uma colônia romana, chamando a atenção para vocês aqui a respeito da cultura, né? Porque lembra que eles estão saindo de uma região onde havia muitos judeus, e eles sofriam aquele tipo de perseguição. Agora a gente mudou de ambiente, agora a gente está numa colônia romana, com todos os recursos de Roma, incluindo a questão política, quem manda, quem não manda, tá? Lembrando agora que os judeus não eram cidadãos de primeira classe nesse novo mundo, né? No mundo romano, no domínio romano, tá? Se liga. Enfim, voltando aqui para o mapa, né? A gente tinha parado em Troade, lembra? Essa cidadezinha aqui. E aí, de Troade, diz o texto, navegamos, diz Lucas, né? Para Samotrácia, está aqui no meio. Ó, tá vendo aqui? Eles navegaram de Troade para Samotrácia. E aí, dali, no dia seguinte, eles foram para Neópolis, aqui. Então, eles atravessaram, o nome não parece muito aqui, mas aqui é o Mar Egeu, tá? Esse trecho aqui que vocês estão vendo, porque antes a gente circulava muito pelo Mar Mediterrâneo, lembra? Pelo Mediterrâneo aqui, da outra vez eles foram aqui pelo Mediterrâneo, de Pafos até Perges.
Perge. Mas agora eles estão por aqui no mar Egeu, né? E aí eles estão indo de Troade para Samotrácia e de Samotrácia para Neápolis, né? E aí de Neápolis eles partiram para Filipos, tá aqui bem pertinho, na Macedônia, tá? E aí, eu nem sei se eu coloquei aqui a seguir, eu acho que não, o mapa, para mostrar que isso aqui já é a Grécia, né? Essa parte daqui já é a Grécia, e a gente conhece hoje em dia, só para ajudar vocês a localizarem, né? Não que eu nunca estivesse lá, nunca cheguei lá, viu, minha gente? Mas a gente sabe, né? A Grécia, né? Continuando no versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, de novo, né? No inclusivo, lá na primeira pessoa, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então, falando aqui a respeito disso, no sábado era o dia de oração, dia de ir para a sinagoga. Mas o que aconteceu? Eles foram para onde? Para a beira do rio. Eu fiquei pensando assim, por que eles foram para a beira do rio? Não foram para a sinagoga, né? Lembra que eles iam na sinagoga pregar? Eles iam procurar onde esperavam encontrar um lugar de oração. Isso aqui, minha gente, é um indicativo claro que não havia muitos judeus lá na cidade de Filipos, né? Senão haveria uma sinagoga. Então, não tem sinagoga, não. Onde é que o povo vai orar, né? Não sei, vamos tentar na beira do rio. Aí foram para a beira do rio. E ali eles começaram a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Agora, a gente viu que eles se encontram com Lídia. A gente sabe que ouvi falar muito de Lídia, né? Ela virou uma líder na igreja daquela época, mas depois, e vejam que daqui se fala que ela era da cidade de Tiatira, e aí mais tarde, no livro de Apocalipse, se você quiser uma referência para aqui, né, lembra daquelas cartas de Paulo lá, perdão, as cartas do Espírito, né, para as igrejas, Apocalipse 2, de 18 a 29, há uma carta para a igreja de Tiatira, né? Se liga. Sabemos que, eventualmente, houve uma igreja lá naquela cidade, né? E aí, eu queria ressaltar outra coisa aqui nesse trecho, né? Que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. Porque, às vezes, minha gente, a gente está com boa vontade, querendo as coisas. O próprio Paulo, né? Quando era Saulo lá, ele estava com boa vontade, mas não entendia as coisas do Espírito. A gente precisa entender que a gente precisa ler, ouvir pregação de quem sabe, né? Não qualquer vento de doutrina. Às vezes a gente vai atrás de gente que está mais perdida do que a gente, né? Um cego guiando o outro, os dois caem no buraco, diz a palavra. Mas a gente precisa ser guiado por pessoas que sabem, mas ser guiado, porque senão a gente fica no mesmo lugar. Ai, foi tão bom. Aquele momento foi tão maravilhoso. Ai, eu assim, olha, daqui a um ano eu vou lá de novo naquele lugar, mas eu permaneço aqui ano após ano após ano. Não pode ser assim. A gente precisa estar crescendo no entendimento do Senhor, na obra, né? Para que Ele nos chama, porque eu vou dizer, cristianismo não é uma fé de banco, ela não é fé de aplauso, ela não é uma fé de braço levantado. A gente levanta os braços sim e louva ao Senhor, mas depois a gente arregaça a manga e a gente vai fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, ressaltando aqui, entende-se, né? Como eu já falei, que não havia muitos judeus ali em Filipos, porque senão ia ter uma sinagoga, claro, né? Eles eram muito religiosos, eles faziam isso. E aí a gente viu que vai haver sim uma cidade
uma igreja, né, lá em Tiatira, mais para frente, né? E eu ressaltei também que após ser batizada, a Lídia já começa a praticar o dom da hospitalidade, e a gente vai ver que isso aqui vai acabar virando uma igreja ali em Filipos, tá? Continuando no versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Muita coisa importante aqui nesse slide, tá? A gente não vai ter tempo de mergulhar, mas é pano para muita manga aqui. Primeiro, ela tinha um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Pode acontecer assim, não, fulano disse isso e aconteceu, né? E essas coisas acontecem, minha gente, porque no mundo espiritual há o conhecimento, né? Certamente há indícios de que as coisas acontecem no mundo espiritual antes de acontecer aqui. A gente não sabe, tem muita coisa, a gente não pode entrar aqui a respeito disso, mas há esse conhecimento no mundo espiritual, né? No mundo dos espíritos. E aí, ainda hoje, né, tem muitas pessoas que são possuídas por um espírito de adivinhação, porque aqui diz que ela tinha um espírito e por esse espírito ela predizia o futuro, né? Mas tem espíritos malignos no futuro, do mesmo jeito que o Espírito Santo ele traz para o profeta, né? O predizer, não só o predizer, mas a gente também tem poder, né, de realizar, de trazer à existência o futuro, mas os espíritos malignos também podem ter esse conhecimento e usar isso, a questão é que usa para o mal, né, para o mal. Então, é muito importante, eu fiz questão de esclarecer aqui, né, porque às vezes as pessoas dizem o que é que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Então, é muito importante que a gente saiba que os demônios, eles não podem ler a mente das pessoas, eles não podem prever o futuro, porque, como eu disse, a gente pode interferir ali. Então, eles têm um, um conhecimento que pode ser mudado. Tá? Então, não é assim, ele falou que eu vou morrer. Que nada, Deus é que tem a última palavra. Deus é que tem a última palavra. Então, não é, né, um decreto, vamos dizer assim. Mas eles podem ler e prever o comportamento humano, né? A sua postura. Essa pessoa aqui falou 3 coisas, eu já sei que ela foi machucada na infância, eu sei que ela não gosta de homem, de preto, de branco, de rico, de religioso, né? De pastor. Você sabe, pela fala da pessoa, pela atitude da pessoa, né? A linguagem corporal. Então, as pessoas podem também ter essa percepção e tentar direcionar os eventos para uma conclusão que eles gostariam de ter, né? Eu digo assim, você vai casar com fulano, aí já fica caraminhola na cabeça, né? Eu vou casar com fulano, e aí ele não está nem olhando para mim, mas eu vou lá na casa dele todo dia jantar, eu vou perseguir ele, vou passar onde ele está, não sei o quê, eu vou ficar ali. A pessoa influencia você a estar num processo, né, de gerar aquilo que foi colocado na sua cabeça, né? E aí, uma coisa muito, muito, muito importante a respeito dessas adivinhações, né? Aquilo ali que a mulher estava falando, aquela escrava, ela seguia Paulo, e aí, de novo, né, um indicativo de que Lucas estava lá, a Paulo e a nós, né, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Era como se fosse uma revelação, embora fosse verdade, preste atenção, mas não é verdade que eles anunciavam o Deus Altíssimo, o caminho da salvação? É verdade, mas por que ela fazia isso? Para ganhar credibilidade,
Porque, lembra, ela ganhava muito dinheiro com as adivinhações, então aquilo era um comércio, e ela estava fazendo a parte de marketing, ela não estava anunciando alguma coisa que fosse muito desconhecida, falar a verdade, né? Ela estava anunciando algo que era correto, agora a intenção dela não era boa. Então, a coisa importante que eu quero salientar aqui, olha a cor da letrinha, tá? Embora o que aquela escrava dissesse fosse verdade, minha gente, ela era o que a gente chama de uma falsa profetisa. Por que ela era uma falsa profetisa? Porque a revelação daquilo que tinha sido dada ali por ela, tinha sido dada por um demônio, e no seu coração, a intenção de anunciar aquilo, aquela verdade, era má. Então, o propósito daquilo e a fonte daquilo fazem com que isso seja uma falsa profecia do ponto de vista espiritual, tá? Vamos para frente, versículo 18. Veja como Satanás se submete ao nome de Jesus. Aquela escrava, né, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, não à mulher, tá? Disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, primeiro, Paulo sabia que a fonte da revelação, né, de que eles eram agentes, né, do Deus Altíssimo, a revelação era demoníaca, e ele não precisava de propaganda do maligno. Minha gente, Jesus fazia a mesma coisa. Paulo aqui, ele está agindo como Jesus. Frequentemente, você vai lá nos evangelhos, você vê Jesus dizendo aos demônios para se calarem, calar a boca, porque os demônios sabiam quem era Jesus. Ali o povo não sabia quem era Jesus, mas os demônios sabiam quem era Jesus, né? E aí Jesus mandava eles se calarem, mesmo quando eles falavam a verdade. Por quê? Porque a intenção deles era maligna, tá? E a gente pode ver isso. Eu botei pensei duas coisas aqui para vocês olharem isso, se quiserem, que Jesus fazia isso. Por que que ele fazia isso? Porque a gente não quer fazer parceria com o maligno. Minha gente, às vezes, esse negócio aqui vai fazer mal a ninguém, é bom para mim, né? Vou trabalhar ali só um pouquinho naquele negócio ali que é meio ilícito, mas agora eu vou ganhar dinheiro para poder botar fulano no cursilho. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer uma coisa ilícita querendo promover alguma coisa no reino de Deus. Não há parceria com o maligno, não há parceria com Satanás, tá? Como filhos de Deus, outra coisa importante que a gente sabe é que a gente pode expulsar demônios no nome de Jesus. Assim como Paulo fez, disse, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Como filhos de Deus, a gente também pode expulsar demônios. Agora, aqui, de novo, fiquem atentos, porque alguém, em alguma ocasião, depois a gente pode falar mais sobre isso, se vocês quiserem, podem me perguntar depois no privado, tentaram fazer isso, né? Em nome de Jesus. Eita, já devia estar perto de terminar. Em nome de Jesus, né? Saia. Aí os demônios viram para a pessoa e fazem assim, quem é você, né? Jesus eu conheço, né? Paulo eu conheço, agora você é quem mesmo, né? Os demônios escarneciam, porque quando você fala em nome de Jesus, você tem que estar associado com ele, né? Assim, o nome de Jesus, ele não é um lenço que você compra e veste, não, é alguma coisa que você veste por dentro, né? O nome de Jesus é algo precioso, e se você é parceiro dele, você tem poder através do nome dele, né? Mas fora isso, cuidado, né? Porque Satanás vai ficar rindo da tua cara. Precisamos correr aqui um pouquinho. Versículo 19. Percebendo que a sua esperança de luz
lucro tinha se acabado. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, vê a questão da nacionalidade aí, e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Bom, aqui, de novo, muitas coisas nesse trecho, né? Começa com a motivação daqueles homens, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado. Eles não falam sobre isso na narrativa. Quando eles estão acusando Paulo e Silas, eles não estão falando, eles acabaram com o meu lucro. Não, aquilo era a intenção do coração que está sendo revelada aqui. Mas aí os donos da escrava, eles pegaram Paulo e Silas e foram reclamar com as autoridades locais, né? E aí, como é que eles começam para cutucar as autoridades? As autoridades eram o quê? Eram romanas, né? Aí eles disseram, olha, esses homens são judeus. Já foram colocando eles, nós somos romanos, eu e vocês, autoridades, e eles são judeus. Como eu falei, cidadãos de segunda classe, né? À vista deles. E aí, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Vocês já viram que a multidão se ajunta com quem grita mais alto? É só gritar mais alto que a multidão vai para lá, vai para cá. Por isso que a palavra diz assim, olha, conheça a palavra, venha saber o que é a verdade, para você não ser levado por vento de doutrina. O que um fala, você segue, o que o outro fala, você segue, né? Feito um barco que vai no vento, para lá e para cá, para onde o vento soprar, ele vai. A gente precisa ser firme na rocha, conhecer a palavra, para não ficar sendo isso, né? A multidão. E aí, os magistrados ordenaram que eles fossem açoitados. A palavra diz que eles foram açoitados severamente. Eu botei isso aqui em vermelho. Minha gente, às vezes a gente quer, às vezes não, muitas vezes, né? Muitas vezes. A gente quer um evangelho de cadeira, de ar-condicionado, de música legal e suave, né? De momento, de palavras maravilhosas no ouvido da gente, mas cadê os açoites? A gente quer esse cristianismo de açoites severos, de prisão. Aí você, não, mas isso é para os missionários, né? Eu não sou missionária. Todos nós somos missionários. Nós fomos comissionados ali, naquela coisa que a gente cita tanto em Mateus 28, 19 e 20. Nós fomos, sim, comissionados. Nós somos, né, pregadores da palavra, ou pelo menos deveríamos ser. E isso nem sempre é confortável, né? Vamos sair da nossa região de conforto, vamos se mover, porque vale a pena, assim, mas aí vale a pena, né? E aí, é muito importante isso aqui, né? O carcereiro receber instrução para vigiá-los com cuidado. Estão ligados? A gente já sabe de umas histórias dessa, né? Dos carcereiros precisando vigiar bem, né? 2 episódios já passamos aqui em Atos com com Pedro, e agora vamos ver mais um episódio com Paulo, né? E aí, só lembrando que Lucas era um gentio, o médico, né? Era um gentio. Timóteo era apenas meio judeu, lembra que a mãe era uma judia e o pai era grego, né? Paulo e Silas pareciam judeus, né? E esse sentimento anti-judaico estava muito próximo da superfície, né? Estava sempre ali presente naquela antiguidade pagã ali, né? Então, é muito importante que a gente entenda a importância dessa questão da nacionalidade que foi colocada aqui, porque às vezes a gente acha, eu não entendo esses negócios, mas está bem explicadinho aí. Pensa 2 vezes que você captura isso, que é a origem, né? E hoje em dia, assim, a gente não tem mais essas questões de nacionalidade, né? Mas a gente tem várias dessas questões, assim, esse cara aqui era um drogado, esse cara aqui matou não sei quem, esse cara aqui separou-se da mulher e dos filhos, deixou a mulher e os filhos. E é como se fosse uma
sentença, né, aquilo que está no nosso passado, mas com Deus não é assim. Ele não quer saber de onde a gente veio, o que a gente fez, ele justifica a nossa vida e ele nos usa como vaso precioso para levar outras vidas, né, a conhecerem a Deus. Amém? Continuando no versículo 24, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, aquele mais fundo, mais seguro, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Gente, começando aqui, tendo recebido tais ordens, ele, no singular, os lançou no cárcere interior. Quem é ele? O carcereiro, que é um personagem muito importante nesse trecho aqui. Ele é o carcereiro, e que tinha recebido aquelas ordens. Por causa disso, ele lançou Paulo e Silas no cárcere interior, aquele mais protegido, naquele mais guardado, e ainda prendeu os pés dos dois no tronco, sabe assim que a gente conhece, né, dos escravos? Então, ele prendeu os pés dos dois no tronco lá. E aí, Paulo e Silas, o que eles faziam? Estavam preocupados, chorando, né? Ah, bem que eu nem pensei que eu não devia ter vindo para cá. Nada disso. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Essa precisa ser a nossa atitude sempre, qualquer situação. Ai, sofrimento, doença, estou passando doença, maior perrengue aqui, né? Maior dificuldade, o emprego, o meu chefe, eu vou perder o emprego, tal. Oração e louvor, oração e louvor, oração e louvor. A palavra de Deus diz em tudo das graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. A gente precisa fazer isso, né? Para que a nossa vida não seja guiada pelas circunstâncias, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Não, a gente precisa estar estável no Senhor. E aí eles estavam orando e cantando, de repente, o que aconteceu? Um terremoto, né? Eles estavam louvando ao Senhor, e agora não foi um anjo, como das outras vezes, que o Senhor mandou para soltar Pedro. Aqui foi um terremoto que abriu, né, os portões e quebrou os grilhões, né? Abriram-se todas as portas e as correntes de todos se soltaram. Foi isso que aconteceu ali. E veja que o terremoto ele não derrubou a cadeia. Terremoto abriu as portas, soltou as correntes de todo mundo. E aí o que acontece? Versículos 27 e 28, o carcereiro acordou e, vendo que as portas da prisão estavam abertas, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. A gente já viu, né, no passado, que aqueles responsáveis pelos presos, se o preso fugisse, eles iam ser executados. A verdade é essa. E o carcereiro resolveu que ele ia abreviar o sofrimento dele, ele queria se suicidar ali, mas Paulo, que conhecia a lei de Roma, né, não fugiu, ficou ali e gritou para poupar o carcereiro. Aí olha o que acontece em seguida, continuando no versículo 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os a ele e a todos os da sua casa. Primeiro, aquele homem carcereiro, ele foi salvo sem palavras, minha gente.
ninguém pregou para ele, não. Ele estava dormindo, a palavra diz assim, ele estava dormindo, acordou, viu tudo aberto, disse, vou me matar. Aí ele ouviu a voz de Paulo, aí ele disse, me dá uma luz. Aí eu não estava vendo nada, Aí, dá uma luz. Pegou a luz, foi lá e prostrou-se diante de Paulo e Silas, né? E aí, o que ele disse? O que eu devo fazer para ser salvo? Ele não estava ouvindo o cântico, ele estava dormindo, a palavra diz, estava dormindo antes, né? O carcereiro foi salvo sem palavras, só pela atitude de Paulo, que não fugiu e não deixou ele se matar, sem saber que ele não tinha fugido. E esse é, provavelmente, aquele cara que tinha açoitado Paulo e Silas severamente antes deles irem para a prisão, né? Mas Paulo resolveu salvar a vida desse homem, não permitindo que ele se matasse, que ele se jogasse em cima da espada, né? E aí, eu queria ressaltar para vocês a simplicidade do evangelho, porque ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? E aí, Paulo e Silas responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos. Apenas creia que você é salvo. E aqui, tem muita gente falando assim, quando você é salvo é você e sua casa. Espera aí, devagar, de novo, não temos tempo para fazer um sermão a respeito disso, mas a salvação é individual, você precisa crer e ser salvo. Então, se você não crê, você não é salvo por filiação. Meu pai crê, então eu sou salvo. Não, não é assim. Você crê e é salvo. Agora, Paulo está dizendo isso para toda a sua família, isso é verdade. Você crê e você é salvo. Você crê e você é salvo. Isso aí. Então, eu precisava crer. E aí a palavra diz aqui que pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Ou seja, a família desse carcereiro, eles ouviram a palavra e eles tiveram a oportunidade de crer, assim como aquele carcereiro tinha crido. Versículo 33. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com essa ordem: soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. O carcereiro, que era romano, naturalmente, né, levou os dois para casa e cuidou deles. Ele estava ali demonstrando não somente arrependimento, como amor, como ele viu Paulo demonstrando ali. Ele mudou, né, de ser suicida num momento, pouco tempo depois, ele estava agindo em amor, cuidando de um encarcerado na casa dele. Então, é muito importante que a gente veja a transformação que aconteceu naquele homem sob a ação do Espírito Santo de Deus, né? Note que, apesar do terremoto, Paulo e Silas estavam presos ainda, porque não pense assim, estão na casa do carcereiro, então estão soltos. Não, isso é no meio da noite, e o carcereiro não tinha a autoridade de libertar os dois, mas eles estavam presos agora na confiança, né, na guarda desse carcereiro. O carcereiro ainda era responsável por eles, né? Paulo e Silas eram guardados pelo carcereiro, mas eles estavam sob o cuidado ali, ainda eram prisioneiros. Versículos 37 a 39. Mas Paulo disse aos soldados que tinham ido lá e diziam assim, agora você pode ir embora. Eles disseram, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade.
Gente, aqui muito importante, Paulo e Silas, eles foram julgados pela aparência, porque eles tinham aparência de judeus, eles disseram, esses caras são judeus. Lembra que os acusadores, que eram os donos da escrava, né, que fazia adivinhações lá, eles acreditaram nisso e não perguntaram se eles eram cidadãos ou não. Assumiram que eles eram judeus e não romanos. Só que Paulo e Silas, eles não precisavam ter sofrido nem o espancamento, né, o açoite, nem a prisão. Mas eles adiaram declarar esses direitos. Por quê? Presta atenção, minha gente. Às vezes, nós passamos por uma situação difícil, mas isso pode representar uma oportunidade para a gente pregar o evangelho. Às vezes a gente fica assim, ai, meu Deus, fulano está doente, vai para o hospital, ora aí para ele sair do hospital. Sim, mas e se Deus quer usar você lá no hospital, ou outra pessoa no hospital, para levar uma palavra para o companheiro da cama ao lado, para uma enfermeira, para um médico? Aproveita a oportunidade, que a gente ora para você ir para casa, assim, mas que esse não seja o único motivo de oração, que você possa ser sal e luz onde você está, deitado na cama, você diz, eu creio que Jesus vai me curar disso aqui. Você conhece Jesus? Então, a gente aproveita a oportunidade para fazer a obra de Deus. Foi isso que Paulo e Silas fizeram, não declarando imediatamente, ó, eu sou romano, você não pode fazer isso comigo, mas eles sofreram um açoite, eles foram para dentro da prisão, e lembra, foi lá que aquele carcereiro foi ganho e depois toda a sua família, tá? Paulo estava saindo agora, né, da cidade, a gente vai ver em breve, mas ele estava saindo numa situação bem diferente. Eles pediram a Paulo e Silas que saíssem da cidade, tá? Versículo 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Então, primeiro, a casa de Lídia, ela virou uma igreja no lar, como as nossas células hoje, né? A casa de Lídia virou uma igreja no lar ou um ponto de pregação, né? E aí eu queria salientar também a diversidade das pessoas que foram tocadas em Filipos, né? Lembra, Lídia, que era oriental, né? Tiatira, comerciante, né? Abastada, tinha dinheiro, né? Porque ela era comerciante de púrpura, tinha que ter dinheiro para adquirir aquela coisa que era muito cara. Aí, quem foi alcançada também? A vidente, queira ou não, ela foi liberta de um demônio, né? A palavra não fala mais dela, mas Paulo operou na vida dela. Ela foi alvo, né, da misericórdia de Deus e liberta de um espírito maligno, né? Essa era grega e era escrava. E, por fim, o carcereiro e a sua família, a família do carcereiro. A gente viu que Lídia e a sua família foram batizados, o carcereiro e a sua família foram batizados. Esse era romano e era um soldado. Veja que a posição social e a origem, né, dessas pessoas, na tradição das pessoas, era bem diversa, né? E Lucas diz que eles partiram, nesse aqui, né, eu salientei em azul, partiram na terceira pessoa, e não partimos. Então, a gente entende, né, eu botei um talvez, porque não está escrito, mas entende-se que ele tenha ficado na cidade de Filipos para cuidar dos salvos, para estar estabelecendo a igreja ali, né? E aí, só umas cenas dos próximos capítulos, no versículo 17:1, a gente vai ver que Lucas também usa a terceira pessoa para se referir a Paulo e Silas e o resto da trupe, né? Porque ele diz assim, chegaram a Tessalônica, né? Logo no comecinho do capítulo que a gente vai ver na semana que vem. Então, entende-se que Lucas ficou ali pelo menos um tempo na cidade de Filipos para estabelecer a igreja que não havia ali naquele lugar. Lembra? Não havia nem sinagoga para eles se reunirem. Então, vamos embora agora, gente. Cadê vocês? Falei foi muito hoje, não foi? Agora são vocês. Vamos lá, povo. Quem vai? Quem vai? Bora, Aninha.
Opa, apagou de novo. Eita! Kátia, eu vou falar rapidinho aqui, né? Mas são tantas coisas desse capítulo, meu Deus do céu. Mas, assim, eu queria só trazer uma partezinha aí do começo, acho que o versículo 6, logo, né? Que você começou falando dessa questão de Paulo, ele querer ir para a Ásia, querer ir para Pisídia, né? Não sei o nome assim, Betânia. né? Isso. Mas o Espírito Santo não permitiu, né? Eu queria só trazer isso assim, porque muitas vezes a gente tem uma boa intenção, porque a intenção de Paulo não era fazer turismo, era pregar o evangelho, né? Então, muitas vezes a gente está com uma boa intenção de fazer algo para Deus, mas as coisas não acontecem. Às vezes a gente fica assim, foi o diabo que me fez, não deixou eu fazer, foi o diabo que não deixou eu abrir essa porta, não sei o quê. E às vezes não é o diabo, né? É o Espírito Santo, é Deus trabalhando na nossa vida, porque ali, veja que Paulo, ele já vinha de uma caminhada com o Senhor, de conquistas, de conversões, de milagres, né? Ele já vinha, esse livro de Atos todos, a gente já vem vendo o que Paulo tem feito, né? Mas ainda assim, veja que ele continua dependente e obediente à voz do Espírito Santo de Deus. E eu acho que é um risco quando a gente começa a caminhar com o Senhor e vai vendo, fazendo as coisas. Então, a gente quer muito fazer no nosso braço. Muitas vezes a gente nem ouve mais, a gente já vai seguindo a nossa percepção, seguindo o nosso achismo. E como é importante você ouvir o direcionamento do Espírito Santo, ainda que seja algo bom que você queira fazer, Deus tem algo melhor, porque na vida de Paulo aí, Deus teve algo muito, Deus tinha um propósito muito melhor. Tinha a Lídia, tinha o Lucas, né? Tinha essa vidente, né? Então, é muito melhor o que Deus tem. Às vezes, Deus está parando você hoje, mas Deus vai abrir uma porta muito melhor para você, porque é importante que o propósito de Deus se cumpra, não o nosso, mas o dele se cumpra. Amém. Falei muito mais, mas assim. Perfeito, exatamente, exatamente. Vamos mais alguém aí? Hoje eu dei essa pichadinha, mas eu quero mais alguém. Vamos falar aí, minha gente. Rose, abre o microfone. Quer? Bota aí, tudo bom? Oi, bom dia. Bom dia. Então, primeiro eu quero falar que eu achei maior graça na minha solidão, porque eu vou explicar a solidão. Eu falei, Rapidinho. vou maratonar o Apegante, que é para me sentir minimamente digna. E aí o tempo todo você fica, porque é uma série da Netflix. Pronto, foi o que eu fiz. E eu estimulo todo mundo que estiver assistindo a partir daqui a maratonar mesmo, porque foi assim uma transformação. Todos os dias eu acho até que vou sentir saudades, né? E o que me chamou muito a atenção também nessa maratona é que a gente, né, vocês, né, no caso, começaram sempre fazendo perguntas, e depois de um tempo, já era a transformação no próprio grupo, que já ficava falando suas próprias colocações. Então, mas eu ainda estou na fase da pergunta, e aí eu vou perguntar. Eu sou missionária, eu trabalho numa missão no COC, e quando falou dessa mulher endemoniada, né, acontece muito, né, com a gente, pelo menos na minha experiência. E eu queria te perguntar se é possível a gente afirmar que Satanás ele reconhece a presença de Deus geralmente. E quando eu li antes esse versículo, né, já li algumas vezes, eu entendia que essa mulher ela não estava só adivinhando, mas ela ou querendo se promover, como você colocou de uma forma, como sempre, você sempre tem acrescentado, vocês todos, aquilo que eu achava que eu já tinha lido, parecia também que era a primeira vez. Mas aí eu sempre penso, eles percebem quem está com o Espírito Santo de Deus. E ou incomoda, ou entra aí com alguma coisa tentando fingir, né? Seria isso também?
Olha, vou dizer uma coisa, muita coisa aqui, a gente pode falar no privado depois, né? Muita coisa aqui, mas eu quero dizer o seguinte, no mundo espiritual, né? Essas coisas são conhecidas, né? Os anjos do Senhor, né? Os demônios, então, eles se conhecem. E aí, veja, a gente não enxerga isso, mas a gente conhece também, é porque a gente escolhe ignorar, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí a palavra afirma que nós temos autoridade para pisar em cobras, né? Para expulsar demônios, e a gente ignora isso, está escrito explicitamente na palavra, não é interpretação de alguém. Nós temos essa autoridade. Agora, essa autoridade é no nome de Jesus, como eu falei. Então, se você disser assim, sai daí, demônio, sai mais para lá, em nome de Jesus. Mas você não sabe nem quem é Jesus, não vai funcionar. E não é bom para você, não é um bom enfrentamento, não. Porque o poder é no nome de Jesus. Então, primeiro, a gente faz essa aliança com ele, nós andamos com ele, nós ouvimos dele, nós obedecemos a ele e nós nos colocamos ao serviço dele. Então, eu não faço isso para aparecer. Eu faço e para dizer, que pessoa poderosa. Não, eu faço isso no nome de Jesus. E este nome é reconhecido. Depois eu te passo as referências que eu citei aqui, só o que acontece. Porque se você for fazer isso, o demônio vai escarnecer de você. Que história é essa? Quem é você? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo. Agora você, nunca ouvi falar, você me conhece, não. E lá no céu, a mesma coisa, viu? Você está achando que está atolando ali. Quando você chega lá, peraí, nunca te conheci. Então, a palavra é muito clara. A gente tem que estar junto com o Senhor e com o Senhor nós temos autoridade de pisar, né, na garganta da serpente. A gente vai fazer isso. Eu vou mandar para você, né, depois, as referências bíblicas acerca disso, né, se você está lidando com isso, mas é assim mesmo, né? O mundo espiritual se reconhece e nós temos uma posição aí, sem haver temor, né? Retaliação, tal, e nada disso, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, mas a gente precisa estar debaixo das asas dele, né? Não buscando a nossa promoção, tá bom, Rosi? A gente conversa mais sobre isso, tá joia? Nos adiantamos aqui um pouquinho, né? Porque realmente era muito detalhe aí, mas vamos fechando aqui, tá, minha gente? Pastorzão, você está em condições, o pastorzão está com Covid, então não sei nem como é que ele vai responder isso aqui. Uhul! Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Olha só, que maravilha, a gente está lá, né? Quando a gente se depara com Atos, com a história de Atos, uma situação, né? Uma realidade que aconteceu há quase 2000 anos atrás, numa outra cultura, era uma outra geopolítica, mas como é atual, os princípios aplicáveis para cada um de nós hoje, né? O testemunho. Então, isso é o fantástico de a gente ver nas Escrituras, que nada é descontextualizado ou desatualizado, é tudo altamente aplicável para a gente hoje, nos dias de hoje, né? Então, vamos orar para que a gente possa viver, né, a realidade de cada um desses princípios que a gente, né, tem aprendido aqui, a gente tem vivenciado aqui. Tá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa manhã, na Tua presença, o Teu cuidado. Ó Deus, a Tua palavra traz a cada um de nós a segurança de que Tu és um Deus que está sempre no controle de todas as coisas e bem presente em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, pelo tempo que nós iniciamos hoje, Pai, o tempo de advento, que tenhamos, Pai, nas Escrituras, toda a preparação necessária para que possamos viver a intensidade da presença de Cristo no meio de nós. Muito obrigado, dai-nos um domingo, Pai, de louvor, um domingo na Tua presença, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha, Deus abençoe todos vocês. Olha, chamou a atenção hoje, como de manhã cedo, Ana Cristina já está com o cabelo aí todo arrumado, né?
pronta para a formatura, né? Parabéns, Aninha. Deus abençoe você aí hoje, nesse tempo maravilhoso. Estamos muito orgulhosos de você, viu? Deus abençoe. Agradeço, gente, olha, pastor. hoje nós iniciamos o tempo de Advento, né? Então a igreja hoje celebra o tempo do Advento, que todos nós possamos aproveitar, desfrutar desse momento, desse tempo, tá bom? Então convido todos para hoje. Pastor, por que você não está com sei lá como é que chama lá, devia saber, né? A tua gargantilha aí, o que está acontecendo? Não, eu estou em casa, hoje eu estou de casa, eu estou aqui no estaleiro, estou me recuperando da Covid, graças a Deus eu estou bem, né? Assim, já hoje acordei sem sintomas mesmo, bem, só um pouco, como a garganta ficou muito inflamada, ainda estou um pouco rouco, né? Mas rouquidão também nunca foi nada inédito comigo, então eu estou ainda um pouco com a garganta ainda inflamada, mas se Deus quiser, logo, terça, quarta-feira já estarei completamente recuperado, liberado. Tá bom? Então, mas hoje começamos uma nova série, né? A série do Advento. Seguimos com a nossa campanha de jejum, né? Em unidade, na presença de Deus, em santidade, né? Que todos possam vivenciar esse tempo maravilhoso. Deus abençoe a todos, então. Um ótimo domingo. Amém, amém. Obrigada, pastor. Saúde Amém. aí. Deus abençoe. Deus abençoe, Aninha. Obrigada, pastor. Bom domingo. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Até domingo que vem. Tem mais, hein? Vai continuar a viagem de Paulo. Amém. Maravilha. E a